Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós estamos falando sobre análise de custos. Informações interessantes aqui sobre essa administração desses valores que envolvem custos e hoje a gente vai focar nos sistemas de custeio. E durante a aula nós vamos falar de sistema de custeio o ABC, vamos falar do sistema de custeio por absorção e também o variável. E dentro desses sistemas, é claro, todas as suas particularidades ali, informações que vão nos ajudar a resolver as nossas SPs. A gente já aprendeu a falar sobre, a fazer essa classificação das nomenclaturas de custos, conhecer os custos diretos, custos indiretos, e agora a gente vai avançar um pouco mais para ver realmente a necessidade de conhecer esses custos indiretos para trabalhar um critério de rateio e separar alguns critérios que são interessantes ali para vocês entenderem. Nós vamos aprofundar cada vez mais as nossas informações. Vamos dar uma olhada lá qual vai ser o nosso resumo da aula de hoje. Nós vamos tratar aqui de assuntos relacionados ao sistema de custos aqui, sistema de acumulação de custos também, a forma de conhecer realmente a produção dessa empresa e determinar qual o sistema de acumulação mais interessante para ela. Entender que esse sistema de custeio ABC, variável e absorção, e também necessário para todos eles é conhecer o seu processo de produção. Aula 2, nós vamos começar a tratar desses sistemas de custeio. O nosso boas-vindas para vocês aqui e as nossas perguntas relacionadas a essa unidade. Qual ferramenta pode apresentar maior aderência às necessidades dessa empresa? Nesse caso, é claro, eu preciso conhecer o tipo de empresa e sempre levando em consideração as informações que nós já conversamos com vocês aqui, que quando a gente fala dessa análise de custo, todo esse planejamento e toda essa gestão, ele vai abranger ali as empresas de pequeno, de médio e de grande porte. Essa empresa ela pode estar relacionada ao comércio, à indústria, à prestação de serviço e todas as empresas ela tem essa preocupação de saber quanto custa esse produto, quanto custa a fabricação desse produto para que ele possa gerar um preço de venda lá de uma forma adequada, atendendo expectativas de mercado, dos donos da empresa e mantendo essa empresa aí realmente no mercado por um maior tempo. Continuando, a gente tem mais uma pergunta para vocês. A diferença na composição aqui dos custos em razão à adoção desse sistema específico? Será que existe realmente? Eu posso garantir para você que sim, dependendo de qual sistema você está adotando aqui, ele vai ter uma variação e vai gerar uma situação diferente ali no seu resultado. Nós temos aqui alguns conhecimentos que são básicos, para falar aqui do CMV, que é o custo da mercadoria vendido. Além disso, nós temos o CPV, que é o custo do produto vendido, temos custo dos serviços prestados, dependendo do tipo da empresa, a contabilidade ela vai se adequar e vai ter terminologias que são específicas para essas empresas, envolvendo ativo e passivo, que são as contas patrimoniais da contabilidade. Nós temos as receitas e despesas, são as contas de resultado, elaboração dos vários demonstrativos financeiros, né? Entre eles nós temos o balanço patrimonial, temos a demonstração do resultado de exercício também, e a escrituração contábil, que vai envolver todas aquelas informações que a contabilidade tem, atendendo, e muitas vezes, e necessário também, o regime de competência, né? Cada vez que uma entrada de mercadoria ela acontece, uma compra, uma venda, esse registro ele precisa ser realizado no momento em que ele acontece. Até porque esses relatórios vão dar subsídios lá para que os gestores, os tomadores de decisões, eles tenham mais informações para realmente fazer aquele planejamento de 2 períodos ou mais e saber se isso vai acontecer, acompanhar cada um desses fatos. A gente falou da empresa Best Foods na última aula, é uma empresa de alimentos e nós trabalhamos várias situações. Hoje não vai ser diferente. Vamos falar de uma empresa diferenciada, essa é a Rampage aqui, para que a gente analise as informações e tente ajudar na organização desses dados. E para organizar, a gente tem que conhecer realmente os custos que são envolvidos dentro desse processo para que a gente possa auxiliar realmente na tomada de decisão. A leitura do livro para essa unidade, você teria que ter feito a leitura da unidade 2, assim como para a próxima aula fazer a leitura da unidade 3 e a última
unidade 4, você já vem, já atento às informações. Nós vamos retirar algumas tabelas do livro, eu vou informar para vocês onde essas tabelas elas estão, para que aqui em aula a gente possa fazer um passo a passo com vocês na resolução de cada um desses dados, fazendo a classificação, encontrando informações ali, para que você fique muito bem aí no momento da análise desses custos. Vamos conhecer a nossa empresa. Nossa empresa é a Rampage aqui, é uma empresa de pequeno porte, ela atua no setor de confecções. Percebam que a gente sempre vai trazer situações aqui da atualidade para vocês, de vários tipos de empresa, para a gente trabalhar cada uma das situações. Voltada para o público feminino, processo produtivo próprio e terceirizado, faz a distribuição para lojistas, loja da fábrica e varejo também, e necessita aperfeiçoar o seu sistema de custos. É aí que nós vamos entrar com as informações para que a gente possa realmente auxiliar nesses dados envolvendo esse sistema de custos. E aí, a nossa introdução aqui sobre esse assunto, conhecemos a nossa empresa, o nosso objetivo ali é ajudar realmente nessa organização. E sempre lembrando, tá? Quando a gente vai fazer essa classificação desses gastos, eu estou falando em custo, está lá no setor de produção, eu estou falando de setor administrativo, seria uma despesa. Em geral seria isso. Só que para cada tipo de empresa eu preciso saber se é um produto que está sendo fabricado, ou se são mais produtos, se é um departamento, ou se são vários departamentos, se é comércio, se é indústria, se é uma prestação de serviço, eu tenho que fazer uma análise. De repente eu faço uma classificação de embalagem para um tipo de empresa como custo, para um outro tipo de empresa eu posso fazer a mesma classificação esse mesmo item, só que como despesa. Eu preciso entender o processo que essa empresa, ela realmente pratica. Esse vai ser o trabalho desse gestor, desse profissional que vai fazer essa análise do custo. Sempre entender o tipo de empresa. Se é uma empresa do ramo de saúde, ou se é uma empresa que trabalha com um agronegócio, sempre eu tenho que pensar como eu faço a análise e a classificação dos custos. Nós vamos conversar com vocês aqui em termos gerais. Hoje, nós vamos focar as informações para uma empresa que trabalha com a confecção. Tudo bem? Vamos lá no nosso primeiro SP, vamos lá. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Muito bem, nessa primeira SP nós vamos conhecer os 4 pilares desse sistema de custeio e vamos detalhar cada um deles. E ao final a gente precisa ajudar na resolução dessa SP. Vamos conhecer, vamos lá. Na primeira SP nós vamos determinar aqui qual o sistema de acumulação de custos mais adequado de acordo com o que? Olha, o processo produtivo. Eu sempre tenho que analisar essa informação da empresa, como funciona esse processo produtivo para que eu possa entender qual é o sistema de acumulação que realmente ela vai se adequar à empresa. Vamos identificar aqui a forma de trabalho dessa empresa, como ela faz essas compras, todas essas movimentações. Identificar também como esses custos eles são acumulados. Então eu estou envolvendo aqui o sistema de acumulação. Identificar também o critério temporal de apuração desses gastos e aí nós vamos sempre reportar em dados que são apresentados no livro de vocês. A gente traz aqui para que a gente possa entender cada um deles. Sempre lembrando, nós vamos conversar com vocês. Lá no final nós vamos fazer a resolução, alguns exercícios nós vamos trabalhar cálculos, outros a gente vai trabalhar teoria, mas sempre vamos entender o conceito para que depois a gente possa colocar em prática. Então qual é o melhor sistema de acumulação? Qual é o melhor método de custeio para essa empresa? Eu preciso entender como esse processo ele acontece para que eu possa fazer uma identificação, mas precisa ser
correta. A gente começa a tomar sempre decisões ali que vão mudar completamente o cenário dessa empresa. Se eu fizer uma classificação errada, eu estou levando essa empresa a ter comprometimento, por exemplo, lá no seu preço de venda, lá nessa prestação de serviço, como ela realmente entrega esse produto para o consumidor final. Então vamos lá, vamos verificar os conceitos de cada um. Aqui nessa problematização, por que é importante a empresa adotar um sistema de custeio? Então estamos falando em planejamento, em gerenciamento dessas informações e também por que a questão vantagem ou desvantagem é a variável de menor peso nessas escolhas. Porque quando essa empresa ela trabalha com um sistema de produção, eu tenho exatamente um sistema de custeio que é adequado para aquela produção. Uma outra pode até ser mais vantajosa, porém, a empresa que eu estou trabalhando, eu tenho que adaptar ao método de custeio correto. A competitividade aqui, ela está relacionada, claro, com a estrutura do processo produtivo. A gente sempre vai destacar esse dado aqui. Portanto, é necessário analisar cada etapa do processo produtivo e os custos que são envolvidos. Analisar se a estrutura dos gastos está adequada. O que vai acontecer? Se nós tivermos aqui um descontrole desses gastos, os produtos, é claro, eles vão ficar mais caros, a gente vai ter um produto oneroso aqui e também o preço de venda, ele pode ser maior aqui e vai impactar realmente na estratégia da empresa. Se essa estratégia ela for de uma forma adequada, eu posso eliminar aqui esses descontroles para que realmente nós possamos atingir objetivos tranquilos lá. É fundamental monitorar os gastos no processo produtivo para que não ocorra esses descontroles ou problemas na execução do orçamento. Lembra quando a gente fez aquela projeção de gastos? Se eu sei exatamente como isso funciona e se esse descontrole não está acontecendo, eu consigo montar uma projeção dentro de uma expectativa bacana lá. O sistema de custos, ele auxilia na coleta, classificação dos dados aqui sobre os gastos desse processo produtivo, gerando informações úteis aqui para os gestores, de acordo com Martins 2010, focando realmente num bom planejamento e também uma boa forma de controlar esses gastos. Sistema de custos. Eles são informações importantíssimas aqui para a tomada de decisões. Crepaldi vai dizer o seguinte: gerencia e monitora o desempenho desses custos, toda essa evolução que nós temos para essa resolução. O método de cálculo de custos é uma consequência do comportamento dos gastos nesse processo operacional. Então essa é a nossa introdução para mostrar a importância realmente de se conhecer todos esses gastos, a importância de saber onde esses custos estão acontecendo, conseguir mensurá-los e depois tomar realmente todas as atitudes ali para que também eu não vou comprometer lá essa qualidade do produto e o meu preço final. Para isso, eu tenho que tratar esses custos de uma forma adequada dentro desse processo produtivo. Nós vamos mostrar para vocês agora esses 4 pilares desse sistema de custos, como funciona para a gente fazer a classificação para essa empresa. Tudo bem? Vamos conhecer. Então nós temos aqui, olha, dentro aí da nossa primeira SP, sistemas de custos. Nós vamos ter o sistema de produção, que pode ser por encomenda, em série, ou pode ser híbrido, envolvendo tanto por encomenda como o sistema por série. Depois nós vamos ter o sistema de acumulação de custos, que é um pedido da empresa para que a gente possa determinar qual vai ser esse melhor sistema de acumulação, que pode ser por ordem, por processo, ou pode ser híbrido também. Seria o envolvimento ali de cada um deles, tanto por ordem como por processo. Dentro disso, nós vamos ter sistema de custeio, que pode ser histórico. Esse histórico aqui seria o registro no momento atual, ou pré-determinado, com ferramentas aqui e padrões para proporcionar aqui o custo ideal. E a gente fecha, dentro do pedido lá do nosso exercício, conhecendo os métodos de custeio. Para falar sobre o método de custeio por absorção, o próprio nome aqui ele é bem sugestivo. Ele vai trazer aquela informação que ele vai absorver todos os custos diretos, indiretos, fixos ou variáveis.
Aqui, esse custeio variável aqui, ele tem um foco realmente nos custos variáveis, e aí hoje ainda a gente vai falar sobre custos fixos e custos variáveis com vocês. E o custo pleno aqui, ele é utilizado para classificar aqui todos os custos e todas as despesas, e a gente fazer o quê? Nós vamos apropriar esses valores aos nossos produtos. Tudo bem? Conhecendo esses 4 pilares, a gente já consegue dar uma continuidade nas informações e entender o que seria esse sistema de acumulação de custos, o que é por ordem, o que é por processo. E aí a gente vai tentar trazer para vocês aqui alguns exemplos para que a gente possa classificar. Nosso foco é empresa de confecções, mas esse sistema de acumulação ele pode acontecer em vários tipos de empresa. Enquanto profissional, você pode trabalhar em qualquer uma delas, sempre focando nas informações ali voltadas para custos. Tudo bem? A departamentalização é uma forma de amenizar algumas arbitrariedades que acontecem quando a gente vai montar o critério de rateio. Lembra quando a gente falou em custos indiretos? Custos indiretos eu tenho que utilizar um critério de rateio, que seria a separação desses gastos para cada tipo de departamento. Um exemplo, o aluguel é um custo indireto. Então eu recebo a fatura de aluguel, mas eu tenho vários departamentos dessa empresa. Eu preciso fazer uma distribuição desse gasto de uma forma adequada para cada um dos departamentos. Porém, se eu utilizo uma forma de critério de rateio errada, injusta, então está acontecendo o quê? Uma arbitrariedade. Quando a gente utiliza a departamentalização, eu posso amenizar esse tipo de situação. Então vamos falar de departamentalização com vocês. Olha lá no quadro novamente. Eu tenho aqui. A departamentalização, ela trata de uma unidade mínima aqui administrativa para alocação dos custos e também despesas, porque custos eu vou ter departamentos lá no setor de produção, despesas eu vou ter departamentos que vão estar lá no setor administrativo de uma empresa. Os departamentos eles podem vir a ser centros de custos, nos quais nós vamos alocar aqui esses custos indiretos e também cada uma das despesas. E para você entender que quando a gente fala de departamentos, nós estamos pensando aí em várias situações, em várias empresas também. Esses departamentos eles são criados a partir da necessidade que essa empresa tem. Eu tenho lá departamento de montagem, de dobra, de corte numa indústria. E a empresa ela viu a necessidade de aumentar essa empresa porque ela precisa de um departamento a mais, um departamento de acabamento. Então eu vou realmente trabalhar isso com base, é claro, em dados concretos ali para ver se tem essa possibilidade para a empresa ou não. Se eu tenho departamentos, eu tenho critério de rateio, eu tenho várias informações para saber acompanhar esses gastos, para saber se determinado departamento não teve um gasto maior do que o esperado durante algum tempo. Nós vamos ver o conceito agora de empresas que trabalham por ordem e por processo. Acompanhe com o professor agora. Vamos lá. E sistema de produção por processo. O que seria por processo? A produção ocorre de forma continuada. Quando você vai fazer exercícios que traz esse dado de processo, ele vai apresentar lá formação continuada ou em série por longos períodos. Porém, eu tenho também o sistema de acumulação por ordem. Seria a fabricação de um produto que não é realizado de maneira continuada, mas sim de acordo com o pedido. Essa palavrinha aqui é que vai direcionar também as informações para esse tipo de sistema de produção, que é por pedido ou se é em série ou continuada. E o híbrido seria a junção do sistema por processo e também por ordem. Aí o professor quer comentar com vocês sobre cada uma dessas formas de acumulação, entendendo que a acumulação de custos ela ocorre de acordo com, olha lá, novamente aqui, olha, tratando das informações do processo produtivo, eu preciso conhecer para que eu possa fazer essa classificação. Ou seja, como esse produto ele é fabricado, como os recursos eles são consumidos nesse processo. Assim, a escolha do modelo de acumulação deve ser em função de acordo aqui com o processo produtivo. E agora a gente já consegue comentar com vocês aqui esses dois sistemas de acumulação, que seria aquela forma continuada por processo. Então vamos imaginar que eu tenho uma empresa e essa empresa ela tem uma linha de produção. Os maquinários, eles já são, todos eles são
colocados de uma forma em que o produto, quando ele inicia, lá eu coloco a matéria-prima lá no início da produção, ele passa por todos os departamentos e lá no final eu tenho um produto acabado. Mas esse produto é um produto específico, porque eu posso controlar. A gente pode imaginar que eu estou fabricando uma indústria de carros, ou pode ser de garrafas, pode ser qualquer tipo de empresa, uma empresa de confecções. Se eu estiver fabricando um modelo de calça jeans, essa calça ela vai trazer algumas informações, ela tem alguns detalhes, algumas lavagens que ela acontece, e lá no final eu tenho um modelo de calça que é vendido em um tamanho só. Então eu tenho o quê? Uma linha de produção por processo. Se é uma fabricação de garrafas, por exemplo, foi determinado que a gente vai fabricar uma garrafa que ela tem o tamanho lá de 1 litro. Então, lá no início, eu tenho matéria-prima suficiente para iniciar todo esse processo e lá no final eu tenho um produto acabado, garrafa de 1 litro. Todos os gastos eu já sei, é uma forma mais fácil de acumular essas informações. Então, é uma vantagem interessante eu saber quanto eu vou gastar, conhecer todo o processo, saber quais são os gastos que eu tenho durante esse procedimento. Então, sistema de acumulação por processo. Porém, eu tenho o outro sistema de acumulação por ordem. Essa empresa é diferente, ela recebe pedidos. Olha, eu quero um tipo de garrafa diferenciada, eu quero uma garrafa de 1,5 litro, ou eu quero uma garrafa de 2 litros, eu quero diferenças para esse tipo. Então, é feito o pedido, essa empresa ela vai se adequar para fabricar essa garrafa de 1,5 litro. Lá no final, ela tem um produto acabado, e durante esse processo ela tem o quê? Uma ordem de produção. Eu tenho todos os gastos para que esse produto ele ficasse pronto. Ah, eu quero agora que seja feita uma garrafa que ela tem 0,5 litro. Tudo bem, ele inicia esse processo. No final, eu tenho uma ordem de serviço também com o valor de toda essa produção. Percebam que, para aquela empresa que trabalha por encomenda, esse processo por ordem, ele não vai se adequar e vice-versa. Se nós pensarmos em outro tipo de empresa, vamos pensar num hospital. Esse hospital, aconteceu lá uma epidemia, todos os atendimentos que acontecem é um atendimento padrão. O paciente chega, vai para o consultório, ali é feito um exame e geralmente os medicamentos eles são indicados para aquele tipo de epidemia. Eu tenho um atendimento por processo. Porém, eu posso ter também o atendimento por ordem. O paciente ele entra no hospital, ele passa pelos setores, lá emergência, vai para o setor de farmácia, ele vai passando por cada um dos departamentos, eu tenho uma ordem de serviço, até ele ir para o quarto e depois ter alta. Eu tenho uma ordem de serviço médico, eu anoto todos os gastos que aconteceram durante esse procedimento. Se é uma clínica, professor, clínica também, ele pode ter uma relação de exames. Eu tenho lá, chego, o atendente fala, para fazer os exames, um hemograma aqui, por exemplo, eu tenho todos os exames necessários. E aí eu sei quais são os gastos para que aquele exame ele seja prestado. Quanto foi gasto de insumos, quanto eu tenho lá de mão de obra, energia. Se eu tenho um padrão, eu vou trabalhar por ordem. Se eu não tenho, realmente, ou melhor, quando eu tenho essa anotação, eu sei exatamente quanto eu vou gastar, é o sistema de acumulação por processo. Porém, se são atendimentos diferenciados, seria por ordem. Só para você entender que, por processo, eu tenho uma linha de produção. E por ordem, eu recebo pedidos, eu posso fazer atendimentos diferenciados. Tudo bem? Vamos lá, vamos resolver a nossa situação-problema, já que a gente conhece já o sistema de acumulação. Resolvendo. Ele vai dizer aqui como essa empresa realmente, ela trabalha. Olha lá, a confecção que adquire mercadoria, tecidos aqui, aviamentos de materiais de criação, ela faz a estocagem, elabora o produto aqui que é roupa. Trata-se de um processo de transformação que ocorre em 4 etapas. Basicamente, esse é o jeito da empresa trabalhar, ou seja, esse é o processo produtivo. Lembra da pergunta? Ele queria saber como esse processo produtivo acontece. Então, a gente já tem essa informação. Outro dado. O início do processo se dá com a compra de uma matéria-prima que, em seguida, existe a estocagem desse item. A produção é acionada de acordo com os, olha lá, pedidos feitos pelos clientes. Ah, se é pedidos, está tranquilo, professor, porque daí eu sei que esse sistema de acumulação vai ser por encomenda, é por ordem. Nesse item, o que define o sistema de acumulação de custos com a produção da empresa é acionada, nesse caso, por encomenda. Resolvendo também, eu tenho outro dado interessante ali,
eu já conheço o processo produtivo dessa empresa, vai ficar muito fácil. Nós conseguimos resolver o dado que é mais interessante, que seriam todas as informações que essa empresa ela realmente vai precisar. Tudo bem até aqui? Nós temos dados concretos para chegar à nossa resolução. Sistema de custeio. Nesse sistema, o aspecto temporal de apuração do custo da SP, ele foi informado que será pelo custo histórico. Essa informação do custo histórico você pode acessar lá no livro de vocês lá. Ele tem lá, na página 79, a confecção utiliza como forma de custeio o custo histórico. E a gente finaliza a nossa primeira SP, a rampagem de que mercadorias e posteriormente elabora um catálogo aqui que vai revelar o jeito dessa empresa trabalhar em 4 etapas. Para isso, ela demonstra o tipo de trabalho, que era a primeira pergunta. Identificar a forma de trabalho dessa empresa, a gente já resolve aqui. Segunda pergunta, identificar como os custos são acumulados. São acumulados aqui conforme o pedido. Outra pergunta é identificar o critério temporal. Também, nós vimos lá que esse dado lá na página 79, o critério é histórico. E logo, o sistema mais adequado para essa empresa é o sistema por ordem ou sistema por encomenda. Porque essa empresa, nós vimos que durante esse processo de comprar matéria-prima, fabricar e fazer essa transformação, ela recebe pedidos. Então ela tem realmente essa característica de ter lá uma ordem de gastos para cada produto que ela fabrica. Então sistema de acumulação por ordem ou por encomenda. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima SP. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Resolvido o nossa primeira SP, vamos analisar a segunda informação. Vamos lá. Primeiro passo, nós vamos alocar os custos aqui de acordo com o primeiro critério, que o primeiro sistema de acumulação, o primeiro sistema de custeio, que é por absorção. Lembra, a gente falou que a absorção, absorvendo todos os custos dessa produção, mas a gente vai verificar aqui daqui a pouco o nosso conceito. Ó, fique bem atento a esses dados, que são os iniciais do exercício. Ele vai falar que nós temos duas coleções, a Fashion e a Week. Produção, 5.160 para Fashion, 6.840 para Week. Lá na página 96 do seu livro, você tem essa tabelinha aqui, ó, que vai falar dos gastos do período, que é com eles que nós vamos trabalhar agora. Matéria-prima, 340, energia de produção. Cada item desse aqui, ele tem o seu valor específico lá nessa tabela. Envolvendo aqui nós temos a administração, salário do almoxarifado, o PCP também, que é o planejamento de controle de produção. E todas as informações. E a partir desses dados da tabela, é que nós vamos determinar custo indireto, como a gente fez na primeira aula, total e unitário, custo direto, total e unitário, despesas, a despesa total e também a despesa unitária para esse nosso produto. Interessante que você precisa saber o seguinte: para determinar esses gastos, nós vamos utilizar um critério de rateio aqui na proporção do volume de produção. Então, aquela informação do volume de produção nós vamos utilizar para separar os gastos. As despesas, a Fashion vai responder por 60% e a Week vai responder por 40%. Então, esses são os dados do exercício que eu preciso entender aqui. Qual é o volume de produção?
de cada uma delas, que é a Fashion Week, que é o nosso objetivo, e também saber que quando for falar de despesa, nós temos uma diferença de 60% e 40%. Nós vamos pegar aquela tabela, primeiro, vamos separar os gastos que ela tem. Vamos classificar em custos e despesas, depois encontrar os custos diretos e indiretos também. E aí nós temos aquelas perguntas básicas para resolver isso. Lembra? Faz parte da produção? É necessário para a fabricação do produto ou não? Antes disso, vamos conhecer esse sistema de acumulação que seria o método de custeio por absorção. Vamos lá, deixa eu te mostrar. Olha lá, custeio por absorção. Ele vai fazer o quê? Ele vai apropriar os gastos do processo produtivo aos produtos ou serviços. Gastos com o processo produtivo são alocados a esses produtos quando a gente fala desse custeio por absorção. Vai determinar aqui os custos por produto. Quero só falar para vocês a respeito desse sistema de custeio aqui, que é o por absorção. Ele é aceito pelo fisco, porque ele mostra a realidade realmente desses gastos. Quando a empresa ela está fabricando um produto, ela acumula vários gastos de energia elétrica, de mão de obra, depreciação. Com esse sistema de custeio por absorção, ela vai entender que todos esses gastos precisam ser relacionados aos produtos ou serviços. Nada mais justo. Por isso, como ele mostra a realidade dessa empresa, ele vai ser aceito pelo fisco, porque ele vai também ter alteração no custo desse produto ou serviço prestado e vai influenciar também na receita e nos impostos. Tudo bem? Vamos lá. Quais são os passos que a gente precisa ter? Primeiro, nós precisamos fazer separação entre custos e despesas. Lembra da pergunta? Esse gasto faz parte do processo produtivo? Se sim, custo. Se não, despesa. Depois nós vamos classificar os custos em direto ou indireto. E qual a pergunta? É para fazer o produto? Se sim, é direto. Se não, é indireto. E depois nós vamos fazer o quê? Utilizar um critério de rateio que nós vimos no início do exercício para alocar esses custos ao produto ou ao serviço. Tudo bem? E aí, nós vamos passar por esse processo de alocação de gastos que funciona assim. Custos diretos, para relembrar as informações, são atribuídos diretamente aos produtos. Lembra do gasto da mão de obra daquele funcionário que trabalha com aquele equipamento fabricando um determinado produto? Eu consigo saber quanto eu tenho de gasto ali. E os indiretos? Eu gasto com supervisor, com aluguel, eu tenho que utilizar critério de rateio. Critério de rateio é uma premissa que previamente estabelecida para quê? Para alocar os custos a cada produto. A gente volta a falar sobre essa questão de critério de rateio. Talvez você pergunte, professor, mas qual é o melhor critério de rateio para essa empresa utilizar? Vamos conhecer o processo produtivo, vamos analisar quais são os gastos que essa empresa tem. Eu tenho um gasto muito alto com mão de obra. Eu posso utilizar esse direcionador para fazer uma classificação aí desse critério de rateio. Ele faz as tentativas, mas dentro dessas tentativas pode acontecer o quê? Arbitrariedade. Eu posso utilizar um critério de rateio que não seja totalmente justo com essa situação. O que vem a ser arbitrariedade? Deixa eu te mostrar lá então novamente. Vamos lá. A arbitrariedade ela ocorre quando o critério de rateio adotado aqui, ele é visto como injusto. Eu poderia utilizar um outro critério para mostrar a realidade dessa empresa. Para isso, a gente volta a falar da departamentalização. Que nesse caso, quando a gente fala sobre esse sistema de acumulação aqui, envolvendo custeio por absorção, ele é visto como um método para reduzir a arbitrariedade aqui por meio da divisão ou agrupamento desses custos aqui, de acordo com a estrutura organizacional dessa empresa. E dentro desse processo, eu consigo saber quanto cada departamento ele está gastando, e aí eu não preciso realmente trabalhar exatamente com esse critério de rateio. Daqui a pouco a gente vai falar do custeio ABC, que ele vai tratar dessas atividades. Conhecemos esse sistema por absorção, vai envolver todos os custos diretos e indiretos, fixos ou variáveis.
todos os gastos para produzir, ele vai atribuir ao seu produto ou ao serviço. Vamos lá, vamos resolver a nossa SP2. Tenho aqui. Primeiro passo, repetindo, classificar custos em diretos e indiretos, alocar os custos aqui aos seus produtos, entender quais são as despesas e depois alocar os diretos aqui. Nós temos todas aquelas distribuições que nós vimos no início do exercício. A tabela, que é a nossa referência, vai ser essa aqui, ó. Primeiro passo. Professor, mas como a gente tem acesso a essa tabelinha? Essa tabela aqui, você tem acesso só na página 96 do seu livro. Então a gente está falando da parte 2 da nossa unidade, que eu vou fazer a separação. Perguntas. A matéria-prima faz parte do processo de produção? Sim. Nesse caso, ela vai ser classificada como um custo. Olha aqui, ela vem para cá, ó, matéria-prima, gasto como custo. E a mão de obra? Mão de obra também ela faz parte do processo de produção, então essa mão de obra também ela vem para cá como um custo. E assim eu vou trazendo cada uma das informações. Energia faz parte da produção? Sim. A embalagem aqui, tá não, mas ela sim, ela faz parte do processo de produção. A embalagem está aqui, ó, ela é um custo. Material de escritório, ele não faz parte da produção, nesse caso aqui o material de escritório vai vir aqui como despesa. Administração, não, tá? Ele não faz parte aqui do processo de produção, por isso ele vem como despesa sim. E todos os nossos dados aqui, ó, vendas e marketing está aqui também. Eu trago todos esses dados que eu fiz a separação, fazendo a pergunta se faz parte do processo produtivo e trago para cá todos os gastos que são custos, todos os gastos que são despesas. Tudo dentro daquela primeira informação. Lembra a primeira tabela? Nós repetimos cada um dos valores aqui. Só que agora eu estou separando para determinar. Custo, 571.600. E despesas, 160 mil. Separei o nosso primeiro passo, que é separar custos e despesas. Custos, setor de produção, despesa, setor administrativo. Vou pegar só os custos agora e vou separar em diretos e indiretos. Vou fazer pergunta novamente lá. Vamos lá para o exercício. Matéria-prima. Ele é para fazer o produto? Sim, ele é para fazer o produto. Então vai ser um custo direto. A mão de obra direta, sim, já está dizendo que é direta. A embalagem não faz parte do produto aqui, nós vamos entender que seria um custo indireto. E aí eu vou identificando cada uma das informações, não quer dizer que vai ser um custo indireto. E aparece transportes aqui, mas transporte não vai fazer parte da nossa relação. Porém, ficou faltando aqui a energia, energia da produção, que está na nossa relação, que sim, ela faz parte do processo produtivo, e a energia de produção vai ser um custo direto. Tudo bem? Agora, olha lá, eu vou mostrar para vocês aqui essas informações, tudo dentro de uma tabela sintetizada. Primeiro nós vamos mostrar os custos diretos, a gente faz a separação em como isso aconteceu, e depois os custos indiretos e fechamos o exercício. Peguei da tabela e trouxe para cá fazendo as perguntas e a separação. Vamos finalizar agora o nosso exercício da seguinte forma. Lembra do valor da matéria-prima? Ele estava dizendo que era 340. Professor, mas de onde saiu esses 146.200, 193.800? Para você resolver isso, nós temos que fazer aquela informação da separação de acordo com a produção, volume de produção de cada um. Se eu somar esses dois aqui, 5.160 mais 6.840, eu tenho 12.000. Qual a participação de cada item nesses 12.000? Primeiro, olha lá, fashion, vamos pegar 5.160, divido isso por 12.000, vezes 100, eu descubro que o fashion, ele responde por 43%. E a WIC, vamos pegar 6.840, dividir por 12.000, vezes 100, é claro, a gente vai completar aqui com 57%. E o cálculo é muito simples. Vamos pegar lá, 340.000 vezes 43%, 146.200. 340 vezes 57%, 193.800. O mesmo procedimento para energia e mão de obra. Isso aqui são os custos diretos. E os indiretos nós vamos levar lá para a segunda tabela. Tudo bem?
Eu fechando aqui, olha, de custo direto eu já consigo determinar qual é o meu custo direto unitário. É só dividir o total pela sua produção. Mas eu preciso do geral, né? Eu preciso do custo total para fabricar esse produto. Lembrando que o meu percentual aqui é de 43%, de acordo com a tabela anterior, e aqui é 57%. A matéria-prima, energia de produção e mão de obra direta a gente já tinha determinado. A embalagem, mesmo critério, 62.100, de acordo com a tabela. A gente vai fazer o quê? Nós vamos multiplicar por 43%, eu chego a esse valor. Por 57, chego a esse valor. Fecho os meus dados de acordo com esses percentuais aqui. Para dizer que o meu custo total, 245.788, divido pelo volume de produção, custo direto mais indireto, 47,63, coincidentemente, é o mesmo valor aqui que a WIC ela vai utilizar. E a gente fecha a nossa atividade, que tinha como objetivo classificar custos e despesas, separar os custos e determinar quais custos são diretos, quais são indiretos. E depois fazer toda a nossa informação ali envolvendo cada um dos dados. Quando a gente falou na despesa, a gente tinha a questão lá dos 60%. Vamos voltar ali só para eu mostrar para você o valor dessas despesas para a gente ficar bem certinho aqui na hora que você tiver que fazer o cálculo e você conseguir determinar cada um dos valores que nós estamos apresentando aqui para que não haja nenhum tipo de dúvida sobre essas informações. Eu sempre tenho que pensar nesse dado aqui dos percentuais para que eu possa determinar cada um dos dados e também fechar as informações do nosso exercício. Então ele trouxe esses dados aqui envolvendo o quê? Envolvendo os custos que eles iam estar ligados realmente à nossa produção, a quantidade que essa empresa produziu. Tudo bem? Fechamos o exercício. Vamos lá para a nossa próxima SP. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Fechamos o nosso custeio por absorção, envolvendo todos os custos para produzir. Vamos falar do ABC agora, vamos lá. Vamos entender esse sistema de custeio. Para a empresa Rampage aqui, nós vamos alinhar as atividades, porque ó, ABC, ele está ligado realmente às informações das atividades, que é atividade baseada nos custos, com direcionadores de custos. Vamos calcular os custos indiretos, adicionais para cada um dos produtos. O que são esses custos adicionais? É que essa empresa, ela tem uma distorção lá nos valores para o resultado e eu preciso utilizar esse custeio para tentar amenizar esse tipo de situação. Vamos calcular os custos totais e unitários dessa operação e para isso nós vamos ter esses dados, olha lá. Você pode também ter acesso a essa tabela que está na página 113 e 114. Estamos falando da unidade 2.3 aqui. Fique atento a esses dados. Olha, compras, 180 mil, almoxarifado, 23.200, PCP, 34.200, controle de qualidade, 75.400. A empresa, ela já tem custos já. Custos diretos dessa empresa, 40,76, 42,75 para Fashion e para WIC, respectivamente. Indireto, 17,40, 19,72. Nós vamos utilizar direcionadores. Eu vou explicar para você como vai funcionar. Eu vou pegar cada um desse direcionador que está aqui para
fazer uma distribuição dentro dessas atividades. Lembrando, a empresa ela já tem esses custos e ela vai utilizar direcionadores para amenizar essas distorções. Aqui para compras, esses 180 mil, eu vou ter que entender aqui como os pedidos de compras. Eu tenho que separar uma parte para Fashion e uma parte para Wiki, 1.900 e mais 1.100. O almoxarifado, esses 23.200, eu vou entender que a Fashion tem 300 requisições, a Wiki tem 500. O PCP, eu tenho aqui as horas 180 na Fashion, 150 na Wiki. E o controle de qualidade, 75 na Fashion, 100 na Wiki. Aí, a partir desses dados, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir, ou melhor, eu vou tentar amenizar as distorções que essa empresa está apresentando. Então, percebam, já foi feito o levantamento dos gastos. Nesse momento ali, nós já sabemos quais são os custos diretos e indiretos da empresa, tudo bem? Só que ainda percebeu-se que existem algumas distorções. Essas distorções vão ser amenizadas agora. Eu tenho cada uma das atividades que essa empresa ela exerce e para cada atividade eu sei que ela acumula um gasto. Então eu tenho meus valores ali. Como é que funciona o custo ABC para entender essas informações de que atividade ela vai gerar um custo? Um departamento que trabalha com lavagem de roupas, por exemplo, uma lavanderia, nesse local eu tenho gasto com mão de obra, tenho gasto com os encargos, energia elétrica, insumos, água. Então, essa atividade em si, ela acaba acumulando um gasto. Assim como ele apresentou que compras era 180 mil reais. Porém, eu tenho duas coleções ali, que é a Fashion Week, eu tenho que separar os gastos para cada uma e entender isso como um custo adicional ao que essa empresa ela já tem. Enquanto unitário, somo tudo, eu vou te mostrar para vocês daqui a pouquinho como vai ficar essa nossa tabela. Vamos lá, vamos aos conceitos. Custeio ABC permite a elaboração de uma análise de desempenho mais detalhada aqui dos gastos do processo produtivo. Observa o comportamento dos gastos, então vou lá analisar como aquele setor está se comportando para eu gerar os gastos nessa fase de fabricação. Identificar o que? As restrições, permitindo ações corretivas aqui, ou seria mais uma ferramenta interessante para o gestor, que ele tem dados para amenizar essa distorção que está acontecendo. Esse custeio ABC, ele tem uma informação aqui que é muito interessante. Olha lá, permite que os custos sejam alocados conforme os recursos produtivos, que são consumidos aqui por cada departamento. Lembra quando a gente falou de departamentalização, que ia ajudar na questão da arbitrariedade? Parte da ideia de que os custos, eles são consumidos pelas atividades, quando a gente fala do custeio ABC, desempenhadas nos departamentos. Ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a reduzir as distorções que nós percebemos lá no custeio por absorção. Ele vai pegar direto e indireto, indireto ele faz rateio, aqui ele trabalha com departamentos. Ele vai diminuir essa arbitrariedade que nós verificamos lá quando a gente fala sobre esse custeio ABC. A gente fecha aqui, o professor já comenta com vocês, procedimento para custeio ABC. Vamos identificar as atividades, nós identificamos. Lembra, a gente colocou lá o setor de compras, o almoxarifado, o PCT. Quais são os custos indiretos que estão associados por meio de direcionadores? E quais são os direcionadores? Que é para saber lá o número de requisições, número de horas trabalhadas. Alocar os custos das atividades em cada departamento a esses produtos. Os custos diretos, eles são alocados aqui de acordo com o custeio por absorção, então ele não vai mudar muito com relação a isso. Então, para a gente entender qual é o nosso objetivo aqui, é trabalhar com outro método de custeio, que seria o ABC, que é focado em quê? Nas atividades. Ele analisa a atividade e cada uma dessas atividades, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar gastos. Então, esses custos indiretos pelo custeio ABC, nós vamos utilizar direcionadores. Sempre que aparecer direcionadores nas questões para vocês, falar que está relacionado à atividade, a gente já começa a pensar no custeio ABC. O custeio ABC é o Activity Based Costing, que é o custeio baseado em atividades. E nesse caso,
Nós temos os gastos, que foram apresentados, compras, almoxarifado, PCP, e eu tenho quais são os direcionadores. Eu vou distribuir esses gastos, porque isso é que eu vou entender como algo que está distorcendo os valores do meu custo final. Eu tenho que encontrar quais são esses custos unitários para somar aos custos que essa empresa ela já apresenta. Então vamos lá, vamos à obra, vamos fazer a nossa atividade aqui na resolução. Associar as atividades aqui aos direcionadores de custo. Quais são os direcionadores? Número de pedidos de compras, número de requisições, horas de trabalho e também o nosso controle de qualidade. Vamos calcular o custo indireto por atividade, ou seja, quanto custa cada uma dessas atividades. Ah, professor, olha, compras, lá na tabela estava dizendo que compras custava 180 mil. Almoxarifado, 23.200, o PCP, 34.200 e o controle de qualidade, 75.400. Viu a tabelinha da gente? Está tudo certinho lá. Porém, eu tenho que entender qual é o custo dessas atividades aqui. De onde saiu esses 3 mil aqui do direcionador de compras? A gente somou 1.900, que era da empresa Fashion, mais 1.100, que era da empresa Wiki. Total, 3 mil a nossa quantidade aqui. Agora eu faço uma divisão desse valor. Pego lá o 1.800, divido por 3 mil. O custo dessa atividade é de R$60. O mesmo é feito para todas as outras. A gente viu que o almoxarifado, eu tinha lá 300 requisições para Fashion, 500 para Wiki. Quanto? 800. Dividi 29, meu custo unitário. E o PCP, as horas de trabalho, por que 330? Porque era 180 da Fashion mais 150 da Wiki. Fiz a divisão aqui desse valor, o meu custo unitário dessa atividade, R$ 103,64. Vamos lá, controle de qualidade. De onde saiu 175, professor? 75 da Fashion e 100 da Wiki. Dividir pelo valor da nossa tabelinha lá, olha, fechamos 430,86. Agora, realmente eu tenho o dado que me faltava. É saber exatamente quanto essa atividade ela custa para que eu possa eliminar essas nossas distorções. Tudo bem? Estamos focando no custeio ABC, que é voltado para as atividades. Achei os direcionadores e também encontrei os valores de cada uma dessas atividades. Qual é o custo unitário dessa atividade e como é que vai ficar a nossa tabela? Como a gente vai fechar esse nosso raciocínio? Deixa eu te mostrar, vamos lá. Vamos apropriar aqui os custos indiretos das atividades aos produtos fabricados. Compras. O nosso total aqui, compras, era de R$180 mil. E agora eu tenho que determinar o nosso valor. O que a gente vai pensar é o seguinte, olha, que o direcionador para compras, ele estava trazendo direcionador que era o número de requisições. Quanto que era? 1.900 requisições para compras. E qual é o valor da atividade? A gente descobriu, 60. 60 vezes 1.900, 114 mil. A gente vai fechando o exercício dessa forma. Vamos pegar lá, 180 eu tenho que também fazer essa divisão, mas o direcionador para o Wiki era de 1.100. Essas 1.100 aqui, o que eu faço? Multiplico também por 60, que é o nosso custo por atividade. Fecho 66 mil. Repito isso para almoxarifado, PCP, controle de qualidade e também eu vou chegar aqui no meu custo indireto total. Cada um deles, eu estou verificando aqui que esse caso aqui, eu determino qual era o meu custo. Ah, custava 29, então multiplico por cada um dos direcionadores e sigo esse processo para cada um deles. Fecho. Custo indireto total, 173 para Fashion, 139 para o Wiki aqui. Volume dos eventos, lembra lá do volume de produção? 5.160, 6.840, divido custo unitário, que vai ser o meu custo adicional das minhas distorções. Fechei o exercício, porque esses 17,40, 19,72 está no enunciado.
E os custos indiretos também. Está lá no início, que são os gastos que essa empresa já possui. Agora eu fecho com os meus custos unitários geral, envolvendo direto, indireto e o indireto adicional, 91,82 para fashion, 82,81 para week. Pronto, é só isso o nosso exercício. Parece fácil, né? Mas eu preciso ter os direcionadores, trabalho matemática básica ali para chegar em cada um dos resultados. É uma multiplicação aqui, uma divisão, uma soma, pronto, cheguei. Consigo fazer isso aí sem problemas, mas eu tenho que entender o seguinte, falei em custeio por atividade, é o ABC. Eu preciso ter direcionadores para que eu possa entender como eu vou distribuir cada uma dessas informações. Fechado? Vamos para a nossa próxima SP agora. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem, vamos à nossa próxima SP. Vamos ver o que a gente tem aqui. Nós vamos fazer uma classificação aqui. Ou melhor, vamos reclassificar os custos pelo custeio variável, que é o nosso outro sistema de custeio. Vimos a absorção, vimos também o ABC e agora o variável. Ele vai envolver custos fixos e custos variáveis. Nós vamos entender a classificação de cada um deles. Vamos separar custos fixos e custos variáveis, verificar os gastos semivariáveis aqui também e apurar o resultado de exercício envolvendo esse custeio variável. E aí eu quero que você entenda o seguinte, quando a gente fala sobre essa apuração, esse resultado de exercício, nós estamos falando da demonstração do resultado de exercício envolvendo o custeio variável. Por absorção, é uma forma de resolução. Por custeio variável, vai entrar um assunto muito interessante ali, que vocês precisam entender. Margem de contribuição e também para entender como eu calculo o lucro dessa empresa. Então lá na leitura da atividade tem detalhado os exercícios para vocês verem, mas hoje também eu vou mostrar para vocês como isso vai funcionar. Tudo bem? Custeio variável, eu vou focar nos custos variáveis, porque os custos fixos eles vão ter uma outra forma de identificação, aí você vai saber que o custeio variável ele não é aceito pelo fisco. Vamos lá, vamos detalhar, ao final a gente já consegue ter essa ideia. Custeio variável, sistema de custeio em qual os custos são classificados em fixos e variáveis. Utilizado para tomada de decisões gerenciais, tá vendo? Eu tenho um dado interno. Assim como aquele EPS que a gente viu, é para tomar as decisões gerenciais aqui o custo variável. Apenas os custos variáveis são apropriados aos produtos. Está vendo qual a diferença entre esse custeio e o custeio por absorção? Custeio e absorção, ele vai dizer que os custos fixos, ou melhor, os custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, todos eles vão ser alocados ao produto. Custeio variável, somente os custos variáveis é que vão para os produtos. Por isso que a gente vai ter uma pequena diferença aqui nesse resultado. Vamos continuar. Os custos fixos e somados aqui com as despesas, eles vão fazer parte lá do resultado. Por isso, ele vai ser uma ferramenta gerencial. Continuando, o que vem a ser custo fixo e custo variável, o professor já comenta com vocês. Fixos são gastos do processo produtivo que não sofrem alteração com as oscilações no volume produzido ou vendido. O valor desses gastos, eles não se alteram em função da produção. Entretanto, o valor unitário, sim. Ou seja, quanto maior o volume produzido, menor vai ser esse custo fixo. Já vamos falar do variável, aí eu consigo mostrar para vocês aqui a intenção de cada um. Os custos variáveis, por sua vez, são gastos que estão totalmente relacionados aqui, ó,
ao volume de produção. O valor total desse gasto se altera aqui em função do volume, enquanto o custo variável unitário não altera em função desse volume. Aí eu quero explicar para vocês como essa alteração realmente ela vai acontecer. Toda vez que eu falo em custo fixo e custo variável, eu tenho que entender que o sistema que eu estou utilizando aqui, o método de custeio, vai ser o custeio variável. Quando eu falo em direto e indireto, custeio por absorção. Mas às vezes o gestor ele coloca lá o custo fixo e variável, o que vai depender da demonstração lá na nossa DRE. Falei em custo variável, custeio variável então. Custo fixo, o que seria? O aluguel, por exemplo, lá por esse método de custeio variável, ele é um custo fixo, independente da quantidade que vai ser produzida. Vamos pensar, olha, essa indústria, essa fábrica, ela está fabricando lá 100 unidades. O meu aluguel, ele se mantém lá os R$7.000. Se ela fabricar 5.000 unidades, o aluguel continua sendo R$7.000. Ou seja, ele não se altera com o volume produzido. Ah, professor, mas o aluguel ele vai ter uma alteração. Sim, reza no contrato que depois de um determinado tempo vai ter uma alteração de um determinado percentual. Essa alteração ela aconteceu de acordo com o contrato. Ele não tem uma relação com a quantidade produzida. Então esse é um custo fixo. O salário de um funcionário, o salário dos funcionários, que seriam aqueles salários básicos. Independente da quantidade que vai ser produzida, eu vou ter que pagar o salário desse funcionário. Professor, e hora extra, comissão e tudo mais? Isso tudo são particularidades que precisam ser analisadas. E as comissões? Comissões são extras, isso vai ter alteração. E por isso que eu tenho aqueles semivariáveis, que ele vai ter uma parte fixa e uma parte que vai ser variável. A matéria-prima em si, ela é um custo variável, porque dependendo da quantidade que eu fabrico, eu gasto uma quantidade de matéria-prima. Eu aumento a produção, aumento também a quantidade de matéria-prima. E energia elétrica? Quando a gente pensa lá nesse custeio variável, a energia elétrica também. Quando eu aumento a produção, eu aumento também o meu consumo de energia elétrica. Pode ser que aconteça uma confusão agora, professor, mas o custo direto ele vai ser sempre variável, um fixo vai ser sempre direto. Eu preciso analisar o processo de produção. Não dá para a gente generalizar aqui esse tipo de informação. Eu preciso conhecer que tipo de empresa nós estamos tratando, mas eu tenho que pensar. Custo fixo não se altera com o volume de produção. O aluguel. Custo variável, matéria-prima, um exemplo. Aumentei a produção, aumenta também essa minha matéria-prima. E agora vamos falar sobre esse custo que vai envolver tanto o fixo variável. Vamos lá para o quadro, eu já te mostro esse nosso próximo, que seria o custo misto. São gastos que possuem características tanto custo fixo como variáveis. A gente pode ter um exemplo aqui da energia elétrica, só que eu tenho que imaginar um tipo de empresa que ele tenha condições para determinar esses gastos. Eu posso ter um valor que essa empresa já entendeu como um valor fixo para essa energia elétrica. Então todo mês quando aquele valor acontece, tem que estar muito organizado também. E vai ser fixo. Quando ele se altera, eu tenho um custo variável, que depende de setores, também do relógio lá, marcador dessa energia elétrica. Porém, eu posso pensar em salários. Eu tenho os funcionários que trabalham, eu tenho um salário fixo e tudo mais. Em determinado momento, eu aumento a produção, mas para essa empresa, a gente tem um acordo. Quando essa produção aumentar, de acordo com o volume de produção e pelo trabalho que esses funcionários têm, eu tenho o custo fixo do salário dele e vai ter gratificações pelo tempo que ele trabalha. Eu tenho um valor que vai ser variável também. Preciso analisar os tipos de empresa. Agora vamos fechar nosso exercício. Vamos lá. Tabela. Onde está essa tabela, professor? Anota aí. Página 130 e 131. Essa tabela ela é apresentada em duas partes, tá? Aqui eu tenho uma sequência, nós dividimos essa tabela em duas partes aqui para fazer resolução, porque além disso, se você observar, eu tenho gastos que vão apresentar aqui. Além disso, tem vendas de marketing, administração e salários na sequência, que nós vamos utilizar para outro momento. Por enquanto, o que eu quero? É trabalhar os custos fixos e variáveis. Ele vai dizer que matéria-prima no primeiro mês, 112, no segundo 124, e assim eu tenho o gasto de cada mês. E os custos indiretos?
Mês 1, 56.400. Mês 2, 62.350. E a tabela vai trazer essa projeção para todos esses meses. Total, vamos somar aqui esses 112 mais 56, eu tenho um custo total de 168.400. Aqui também ele vai tendo essas alterações à medida que esse mês vai passando. Quantidades produzidas no mês 1, 2.500, mês 2, 3.600, 4.400 no 3, 1.500 no 4, total 1.200. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma média disso aqui, ele quer saber a variação desses meses. Eu vou analisar o maior valor desses meses aqui e o menor. Olha, 2.500, 3.600, o maior vai ser 4.400, o menor vai ser 1.500 dentro dessa variação, para eu poder justificar aqui, olha, esse dado. Calculando valores das diferenças entre o máximo e o mínimo. Então eu peguei lá o mês 3 e também mês 4. Pego lá 4.400 mais 1.500, eu vejo uma variação entre esses valores. Faço uma subtração, 2.900 a variação. Aqui também eu vou fechar em 81.150, também é a variação, nós fazemos uma subtração desse valor. Para chegarmos ao custo variável unitário, que é um dos objetivos, o que eu tenho que fazer? Vou pegar essa média aqui do custo total, vamos dividir pela média dos 2 meses, que está aqui, ó, 81.150, dividido por 2.900. O meu custo variável unitário vai ser de 27,98. Percebam ali que eu trabalhei realmente com os dados dos 2 meses, que essa empresa ela trabalhou com uma projeção, gerou os dados ali para 4 meses, verifiquei qual vai ser o maior, qual vai ser o menor. E com base nisso, realmente, eu consigo ver a variação e encontrar o meu custo variável unitário, que seria uma técnica ali da gestão para esses resultados. Tudo bem? Agora é a nossa finalização do exercício, vamos ver quais são os dados. Vamos lá novamente. Apurando o resultado. Agora eu quero que você fique muito atento a esse dado aqui, olha. Que nós estamos falando sobre o custeio variável. Olha o que vai aparecer aqui, olha que nome bacana, ó. Margem de contribuição e lucro, que nós vamos calcular através dessa tabela. Vamos lá no passo a passo. Professor, de onde saiu esses R$270 aqui de cada mês? Lá no seu livro, página 143, está escrito assim, olha, o preço de venda médio apurado para essa situação, problema que nós estamos analisando, é de R$270. Então a gente está colocando aqui na tabela. E a quantidade produzida? 2.500, 3.600. Esses são os dados que nós vimos aqui, olha. 2.500, 3.600. A gente está preenchendo a nossa tabela. Receita com vendas. Aí é simples, olha. Se o preço de venda é 270, a quantidade produzida foi 2.500, multiplica. 675 mil. No segundo mês, mesma coisa. O terceiro e o quarto mês, gero a nossa receita com vendas. E agora, para encontrar essa minha margem de contribuição, eu tenho que saber qual é o meu custo variável. Esse 168.400, de onde saiu esse valor? Está aqui em cima, olha, a nossa tabela, 168.400 são os valores fixos aqui, dos variáveis, são os variáveis que eu vou utilizar para cada um dentro da nossa tabela para fechar o exercício. E agora, olha, toda vez que a gente falar sobre margem de contribuição, para encontrar esse valor, o cálculo é muito simples. Vamos pegar a receita de vendas ou preço de venda, menos custos variáveis, eu chego na minha margem de contribuição. Ou seja, quanto aquele produto ou quanto aquele grupo de produtos, ele vai servir para pagar os custos fixos e gerar o lucro. Qual o valor dos meus custos fixos? 122 mil. E aí, esse 122 aqui, lembra que eu falei sobre a continuação da nossa tabela? Você volta lá, verifica os dados da tabela e vai descobrir que nós temos dados adicionais dentro dessas informações. Para chegar no 122, eu peguei lá, vendas do marketing, 35 mil, administração, 23, salários, 64, fecho 122.
E no mês 2 também, vendas do marketing, 47.035, 36.75, 88.200, fecho 171.300. Então, é a continuação da tabela. Você faz uma análise, verifica os dados e aí eles são apresentados aqui para vocês. O que é o lucro? É a margem de contribuição menos os custos fixos que ele vai apresentar para a gente. O meu lucro em cada mês é apresentado na nossa tabela para a gente finalizar as informações. E o professor quer frisar novamente aqui esse dado, que é um dado muito interessante, que vocês provavelmente vão se deparar com questões envolvendo margem de contribuição e envolvendo lucro também. Toda vez que falar em margem de contribuição, eu estou pensando no custeio variável. Eu preciso conhecer a receita ou o meu preço de venda, menos os custos variáveis, chego na margem de contribuição. E se eu quiser saber o lucro, subtraio os meus custos fixos, fecho meu lucro. E aí meu exercício está apresentado para vocês sem nenhum problema. Pode apresentar percentuais, mas são todos cálculos ali muito fáceis para vocês resolverem. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo vídeo agora. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, vamos provocar novas situações com vocês, onde a gente pode utilizar os dados que nós vimos na nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos pensar numa empresa aqui que faz a prestação de serviço. Nós vamos separar os custos dessa empresa, verificar como ficariam os custos relativos à prestação de serviço, considerando gastos diretamente relacionados a esse serviço prestado e também os outros gastos. Como você faria o rateio desses custos? É claro que a resposta é bem simples, né? Eu tenho que conhecer o processo dessa empresa para que eu possa determinar qual é o método de custeio adequado. Nós vamos parar por um momento agora, nós temos algumas perguntas, vocês podem enviar. Daqui a pouco o professor volta para a gente responder essas perguntas e também fazer as considerações finais da nossa aula de hoje. Até daqui a pouco. Muito bem, nós estamos de volta aqui. Vamos analisar algumas perguntas que os alunos enviaram. Como a embalagem não é um custo direto? Eu preciso saber o seguinte, olha, se essa embalagem ela está relacionada ao setor de produção, ela é utilizada realmente para preparar esse produto, por uma questão de fragilidade e tudo mais, eu pago um pouco a mais por essa embalagem. Mas eu tenho que analisar com essa empresa que esse custo acontece lá no setor de produção. Então eu preciso saber se ele está diretamente ligado ao produto ou se essa embalagem eu estou utilizando para vários itens, como um outro tipo de empresa que nós não temos embalagem específica, mas eu compro várias embalagens e eu vou embalando esse produto à medida que eu vou entregando. Se está ligado à produção ou se ela faz parte lá do processo administrativo, aí eu tenho que, se é processo de venda, ela vai ser uma despesa. Tem que analisar cada um dos dados. Ficou uma dúvida aqui a respeito dos custos diretos, mensurados, como eles são separados. Em tese, tá? Os custos indiretos é que precisam utilizar critério de rateio, mas a empresa, ela pode também utilizar uma forma de separar os custos diretos. Ela pode dizer o seguinte, olha, todos os custos diretos eu vou utilizar lá dos valores 60% para um item e 40% para o outro. Ela pode realmente utilizar esse tipo de informação, mas em tese nós vamos ter critérios de rateio para custos que são indiretos. O salário daquele funcionário que trabalha com um produto só, eu sei, todos os gastos que eu tenho ali vão ser diretamente ligados a ele.
Porém, o supervisor que atende vários departamentos, eu tenho que distribuir, mas tem que ser de uma forma adequada. Professor, como eu vou saber quando utilizar o custeio ABC, custeio por absorção ou custeio variável na empresa? Olha lá, pergunta interessantíssima. Porque quando eu falo em custeio ABC, eu estou pensando em custeio por atividades. Quando eu tenho algumas distorções que essa empresa acontece, eu posso utilizar o custeio por atividade para eliminar essas distorções. O custeio por atividade, eu tenho que conhecer a atividade como ela acontece, eu tenho que ter pessoas que acompanham esse desenvolvimento. Às vezes não é tão viável para pequenas empresas. Preciso analisar se é viável para a minha. Eu quero absorver todos os custos dessa empresa, tanto direto, indireto, fixo e variável, porque eu tenho que apresentar dados para o fisco, custeio por absorção. Quero utilizar uma ferramenta aqui que é gerencial, então eu posso utilizar o custeio variável. Por que eu vou usar variável? Eu quero saber qual a margem de contribuição dessa empresa, quanto esse produto ele colabora para que eu possa pagar os custos fixos. Então é um dado interessante utilizar esse custeio variável também. Então isso depende das necessidades desse gestor para cada tipo de empresa. O que a gente precisa saber? Conhecer cada um deles para que eu possa utilizar esse tipo de custeio para a minha empresa. Professor, a gente não vai poder fazer realmente o rateio do custo direto? É o que a gente comentou. Em tese seriam os indiretos, mas a empresa ela pode utilizar qualquer tipo de informação que ela achar interessante como gestor. Mas você entende que se eu sei exatamente quanto eu estou gastando de madeira para fabricar aquele sofá, então esse custo que eu tenho com essa madeira, eu sei que é um custo direto. Eu fabriquei um sofá, eu sei quanto eu vou gastar. Porém, eu tenho lá a quantidade de grampos que vão ser utilizados, sei lá se eu tenho que fazer algum tipo de solda para esse monte de sofás ou de cadeiras que eu estou fabricando, ali eu tenho que fazer uma distribuição, eu compro uma quantidade maior. Eu compro uma lata de graxa, por exemplo, faço a lubrificação de várias máquinas. Eu tenho que utilizar isso aqui, um critério para separar esses gastos para a minha empresa. Tudo bem? O que a gente falou hoje? A gente falou sobre esses sistemas de custeio, esses métodos para verificação. Primeiro a gente falou sobre o sistema de acumulação. A empresa trabalha com uma linha de produção em série, sistema de acumulação por processo. Se ela recebe pedido, sistema de acumulação por ordem ou por encomenda. Métodos de custeio. Método de custeio por absorção, absorve todos os custos à sua produção. Método de custeio ABC, eu vou pensar em custeio por atividade. Quanto essa atividade realmente ela acumula de gastos para que eu possa utilizar direcionadores e separar esse gasto. Custeio variável, eu estou pensando lá na margem de contribuição, estou pensando em lucro, estou pensando numa ferramenta gerencial para essa minha empresa para que realmente eu atinja objetivos. Na próxima aula a gente continua falando sobre essa forma de analisar, de mensurar e tomar decisões com base em custos, para que a decisão seja uma decisão acertada e você conheça muito mais de cada um desses dados. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.